pessoal. Bom, pessoal, eu queria continuar com a reunião. Na semana passada, né, na sexta-feira eu dei uma introdução, eu até brinquei com vocês, né? Alguns livros mudam as nossas vidas, né? Acho que quem estava aqui lembra que eu falei, né? Eu até brinco, assim, ter três livros mudaram a minha vida. Gênesis, Provérbios e Romanos foram livros que mudaram a minha vida mesmo, do entendimento que eu tive daqueles livros, né? E é lógico, a Bíblia fundamentalmente. Agora, tem livros que profissionalmente agregam demais à nossa carreira, né? Eu acho assim que todos deveriam ler, né? Principalmente todos que estão aqui e que ainda não tiveram que não vêm de uma carreira de vendas e que não leram livros de venda, isso é muito importante. É, eu acho fantástico como que um livro agrega na carreira de pessoas, porque são, às vezes, vivências que a pessoa teve de 20, 30 anos para conseguir ter aquela experiência. Ele sintetiza aquilo e coloca num livro de, sei lá, 200 páginas que você lê em 3 horas e você tem toda uma experiência que a pessoa está te passando. E esse livro, Talento, o nome do livro é Talento Não É Tudo, é de um autor americano, o nome dele é John Maxwell, e ele fala isso, né? E a pergunta que eu digo aqui, que eu faço para vocês é assim: talento não é tudo? Ou é? O que vocês acham? Vocês acham que talento ele é importante ou não é? O que vocês acham aí do talento? Tem a sua importância? Não tem? Faz parte? Como é que é? É importante ter um time de futebol com talentos ou não? Entendeu? E ele fala sobre isso, ele fala sobre talento, mas ele fala, engraçado que o nome do título dele é Talento é Importante? É, mas o nome do título é Talento Não É Tudo. Ele fala, esse título é curioso. A questão aqui que ele aborda é o seguinte: mas será que só o talento é suficiente? Né? Tem uma palavra que fala, tem uma frase que fala assim: tenha sucesso e sempre haverá tolos para dizer que você tem talento. Ou seja, faça sucesso em algo e olha como que essa frase é forte. Faça sucesso em algo e vai ter um tolo para te dizer que você é talentoso. Eu lembro de uma vez, o Fábio vai lembrar disso daí, a gente estava teve uma premiação lá onde eu trabalhava, e aí eu acabei levando o prêmio de primeiro lugar, aí fui lá, peguei o prêmio, cheguei com a taça lá, com o negócio lá, aí eu cheguei na mesa do meu filho e falou assim: nossa pai, mas você é sortudo, hein? Aí eu olhei para ele e falei: beleza, quando você passar de ano, eu vou dizer que você é sortudo. Quer dizer, é mais ou menos assim que as pessoas fazem. Porque o talento também ele é visto como uma sorte. Afinal de contas, o talento não é você que escolheu. Muitas vezes você nasce com aquele talento, então logo você é uma pessoa sortuda de ter talento, né? E só que assim, baseado em estudo, muitas vezes não é isso que acontece. Vamos considerar esses fatos que eu coloquei no slide. Olha isso. Mais de 50% dos CEOs das empresas que estão na lista dos 500 mais da revista Fortune tiveram médias C e C negativo, C menos. Olha só, 50% das empresas com CEOs que estão na lista das mais famosas tiveram nota C e C menos. 65% dos senadores norte-americanos vieram do grupo pertencente à metade inferior da classe na escola. 65% eram médias abaixo. 75% dos presidentes norte-americanos ficaram entre os mais fracos na escola. Então, cadê o talento dessa galera? Isso é importante, mais de 50% dos empresários milionários nunca concluíram a faculdade. Então, mas espera aí, se talento é importante, o que aconteceu com esse pessoal aqui? Que não tinham um talento, às vezes, natural para a administração, para estudar, naquele momento da escola não estudaram. Não é? Quantas pessoas que a gente vê aí super talentosas que tiram nota 9, 10 e não atingem o sucesso? Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Então, assim, para quem estiver vendo esse vídeo depois, né, para quem não pôde estar aqui hoje, esse estudo, esse livro, ele não se trata de ser contra o talento. Muito pelo contrário. Eu acredito na importância do talento. Eu prefiro ter na minha equipe pessoas talentosas, que já têm um talento natural.
Existem vendedores que são natos. Eles precisam, é lógico, de algumas coisas, de alguns atributos para poder melhorar aquele talento, mas é mais fácil lidar com pessoas talentosas do que não talentosas, porque o não talentoso, nós vamos ter que construir ele. Então, eu não sou contra o talento. É, eu acho que pessoas talentosas foram pessoas que mudaram o nosso mundo. Na ciência, a gente tem hoje remédios, a saúde evoluiu muito, né? A tecnologia que nós temos por conta de pessoas talentosas. Não foi por conta de pessoas medianas que nós chegamos onde nós estamos hoje. Então, assim, poxa, é muito legal você ir num estádio de futebol e ver um jogador talentoso. Quem que não quer ver o Neymar jogar? Quem que não gostaria de ver? Quem é que não gosta de ir numa ópera, escutar uma pessoa cantar, uma pessoa diferenciada? Então, tudo isso é, para ser aplaudido e é sim para ser valorizado na sociedade. Então, esse livro não é que não se trata de talento. E o talento é tão importante, eu gosto de colocar aqui uma coisa que o autor colocou no livro, ele dá um exemplo. Muitas vezes não adianta você ter 10 pessoas medianas. Você precisa de uma pessoa que é talentosa. Por exemplo, no salto em altura. Não adianta ter 7 pessoas que saltam 30 centímetros. Você precisa de uma única pessoa que talentosa, que treinou por 4, 5 anos, para saltar 2,10 metros. Não tem o que fazer. Sim, existem tarefas que o talento ele é necessário, sim, mas não na maioria das vezes, como nós vimos aqui nesse slide aqui. Veja, 50% dos empresários milionários nunca concluíram a faculdade. Eles usaram de outros atributos, né, para fortalecer o talento deles. Agora, se o talento é importante, se saltar 2,10 metros é importante, se todo mundo quer ter é, se todo mundo quer ter pessoas talentosas na equipe, então por que o talento às vezes perde eficiência? O talento, como disse o Fred Smith, o talento normalmente ele é maior do que a pessoa. Esse é o problema. Primeiro, que algumas pessoas dizem que talento é que nem sal. Todo mundo tem um talento. Então o talento não é tão raro como se imagina. Todos nós temos um talento. Mas o problema é que geralmente o talento ele é menor, ele é maior do que a pessoa. Estou querendo dizer com isso que às vezes a pessoa é talentosa, mas não tem um caráter. Às vezes a pessoa é talentosa, mas não tem um compromisso. Às vezes ela é talentosa, mas não tem um entusiasmo. Então, garra, pontualidade, estudar. Quando eu falo estudar, vou sempre reforçar isso aqui para vocês. Leiam, gente. Procurem ler. Altruísmo, né? Ok, você é talentoso, mas pense também no teu próximo, pense no teu companheiro. Paciência, esforço. São alguns desses atributos que fazem com que o talento ele seja extra. Faz com que aquela pessoa que tem um talento natural chegue ao sucesso. E o sucesso que eu estou falando aqui não é seu primeiro lugar, não é seu estar no topo. O sucesso, quando eu falo aqui, gente, é você tirar o máximo de você. É você tirar o máximo. Tem uma pessoa que fala o seguinte, que se você tirasse uma foto sua e uma foto uma foto com todos os seus talentos, você não se reconheceria. Porque o talento, se você usasse tudo que o teu talento pode te dar, com certeza você não seria a mesma pessoa. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem pessoas, né? Eu gosto de dar o exemplo do Valtinho, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que existem pessoas que elas não, por às vezes quem está gravando, eu ia dar um exemplo, eu acho melhor não dar exemplo, né? De pessoas, mas algumas pessoas alguns atletas, algumas pessoas elas não chegaram ao grande sucesso dela, mas simplesmente por não acordar cedo para treinar, por não, infelizmente, não se dedicar. Isso é em todo lugar, seja na venda, seja num time de futebol, seja num time de basquete, enfim, na vida pessoal. Pare para pensar, vocês conseguem pensar em alguém que você falou, pô, cara, eu já indiquei pessoas para trabalhar onde eu trabalhava antes,
que eu falo, cara, esse cara eu vou indicar porque eu tenho certeza que ele vai fazer sucesso. E simplesmente não aconteceu, sim, por vários fatores. Tinha um talento. Eu indiquei por conta do talento. Eu percebi que ele tinha um perfil de vendedor, mas não conseguiu atingir o sucesso. Então a grande diferença está aqui, pessoal. O que faz você ter eficiência no teu talento são as coisas que não, isso que é legal, as coisas que não exigem nenhum talento. É nisso que eu acho que Deus é muito justo. O Deus coloca talento para todo mundo, mas são as coisas que não exigem talento é que faz fazer você chegar a ter sucesso na tua vida amorosa, na sua carreira. Então eu falo mais uma vez, é, quando eu comecei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar, pessoal, eu falo a verdade para você. Primeiro que eu achava que eu sabia vender. Eu acho que percebemos que nós não sabíamos vender, né? Nós tivemos lá o Adriano Ocal, que nos ajudou muito, né? O curso dele, ele dá uma base muito boa e te coloca também onde você tá mesmo. Fala, poxa vida, cara, eu pensei que eu sabia vender e não sabia. Depois eu e o Fábio, nós fizemos uma graduação que era negociação estratégica e marketing. Nesse curso de negociação estratégica, te ensinava você a como negociar mesmo com o cliente, né? Colocar em situação de como negociar de como se colocar, de como intermediar situações que são complicadas quando existem duas pessoas ou existem duas pessoas que não estão mediação, né? Mediar conflitos. Então foram coisas que nós fomos aprendendo, né? Então assim, eu sempre vou bater nessa tecla. Se você está aqui na imobiliária hoje, nós estamos em julho, e se você fala que você é um vendedor e você não leu nenhum livro ainda esse ano sobre vendas, eu preciso que você repense, né, que caminho que você está tomando, que escolhas você está fazendo, né? Então assim, então, Júlio, você está falando então que o talento não é necessário? Sim, pessoal. O talento ele é necessário, ele é muito importante. Porque aquela pessoa que é talentosa, e aí vocês vão pensar em algumas pessoas que isso acontece. Primeiro, essa pessoa que é talentosa, ela logo de cara, se você pegar ela com 10 outras pessoas, ela vai se sobressair. Não tem jeito. Ela se sobressai. Ela tem uma vantagem ali. Primeiro, ela é notada. Não é? Então vamos lá, por exemplo, em um lugar que existe beleza, né? Se você está fazendo um teste para um teatro ou um teste para modelo, é claro que a beleza ela vai te dar uma vantagem. Se você vai jogar um basquete, a altura vai te dar uma vantagem, não tem como. Se você já nasceu com uma habilidade natural para o futebol, aquilo ali vai te dar uma vantagem. É claro, não tem como. Você vai se destacar, ela vai te dar uma vantagem. Só que isso aí, eu garanto para vocês, é apenas no início. É apenas no início. É só naquele comecinho que isso te dá uma vantagem. Então você perante os outros que tem um talento, que bom, que legal que você é talentoso, é bom ser foda em algo, né? As pessoas vão te notar, mas eu garanto para você que você vai levantar voo e se você ficar ali de bobeira, deixando de fazer essas coisas aqui que eu passei aqui, ó, que é leitura, caráter, compromisso, você pode ter certeza que o bando vai te passar. Sabe aqueles outros que não têm o mesmo talento que você tem? Que não tem aquele talento natural? Você pode ter certeza que essa pessoa, ela vai te passar. Então assim, quem é que vai ser bem sucedido na questão do talento? A questão é que todos nós temos talento. Todos. Vai ter um que vai ter tem uns que tem mais e outros que tem menos talento. Isso é uma coisa, gente, que não tem como, nem tem como explicar. Mas uma pessoa é mais talentosa do que outra. Existe um estudo que fala que 10 mil, você hoje, o Douglas hoje tem lá, se colocar ele ao lado de 10 mil pessoas, ele vai ter algo que ele faz de forma talentosa melhor do que 10 mil pessoas. Pensou que legal? Talvez ele nem saiba qual é esse talento que ele tenha, né? Tem uma história que fala que quando o cara morreu e ele foi falar com São Pedro. Aí chegou e falou assim: Ô São Pedro, você que é inteligente, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o melhor jogador de todos os tempos? Aí ele apontou um cara lá que estava ali quietinho na dele e falou assim: Eu não conheço esse cara.
Ele falou, não, ele não nasceu na mesma época que você, ele nasceu em 1800, mas nem tinha futebol, exatamente. Se tivesse, ele seria o melhor jogador de todos os tempos. Muitas vezes o talento não encontra atividade. E isso é natural. Mas existe um estudo sim que diz que você faz algo, cada um de vocês estão aqui, faz algo melhor do que 10 mil pessoas ao seu lado. Né? Às vezes você não desenvolveu essa atividade, inclusive tem livros que falam, encontre o seu ponto forte. São livros que te ajudam a encontrar qual é esse talento que você tem. A verdade é que uns têm talento, uns têm a ciência e outros não têm. 2. Desenvolva o que você tem e não o que você deseja. Veja só, tem um estudo que fala que por mais que você se esforce, então vamos dizer que você tem um talento que você é nota 4. Você tem nota 4. Por mais que você se esforce, você vai conseguir aumentar 2 pontos percentuais na tua média. Então, se tem algo que você faz que é nota 4, eu não estou dizendo que você não deva se desenvolver. Ok, procure se desenvolver. Mas se você pegar algo que é nota 7, você sabe que você é bom, você pode chegar a 9. E aí que tem a grande diferença. Em vez de você estar entre 10 mil, quando você tem nota 9 em algo que você faz, você não é mais de 1 para 15 mil, para 10 mil. Você é de 1 para 100 mil. Quando você tem algo que você faz que é muito bem feito, que chega a nota 9, você faz melhor do que 100 mil pessoas. Então, como que você desenvolve esse talento? Como chegar nesses 10 mil? Eu vou voltar de novo naquele slide. É desse jeito. Com coisas que não exigem talento. Não é com o teu talento natural. E mais uma vez eu falo, eu gosto disso aqui porque Deus é justo. Deus não tem talento para levantar cedo, não tem talento para ter caráter, não tem talento para ter compromisso. Isso é questão de escolha, é questão de decisão. E isso aí, todos nós, Deus deu o livre-arbítrio para nós e cada um pode fazer, né, o que acha melhor. E como eu estou dizendo, né, qualquer pessoa pode fazer escolhas que agregam ao seu talento. As escolhas importantes que você faz, com exceção do talento que você já tem, é o que vai te distinguir dos outros que têm somente talento. As suas escolhas é que vão diferenciar das pessoas que só têm talento. Você agrega talento com aquela lista que eu te falei, gente. Se você estudar, se você, né, se você tiver compromisso, se você tiver altruísmo, pensar no teu próximo, não achar que você, né, eu vou falar sobre isso depois, mas não achar que você é o cara que consegue tudo sozinho, né, e ter humildade. E esse livro, que eu recomendo vocês lerem, Talento Não é Tudo, ele fala de 3 escolhas importantes que vão maximizar o talento de qualquer pessoa. Eu fiz até o slide do primeiro, depois eu queria ver se numa quinta-feira, das 18h30 às 19h30, eu pegar por exemplo, uma quinta-feira e passar para vocês. O primeiro é acreditar e estimula o seu talento. A paixão estimula o seu talento. São 13 capítulos, tá, gente? A iniciativa estimula o seu talento. O foco direciona o seu talento. A preparação posiciona o seu talento. São 13 escolhas que você vai fazer que você vai maximizar a prática, a perseverança, a coragem. Ser receptivo. 9. Isso eu vou repetir. Ser receptivo ao ensino expande o seu talento. O caráter protege o seu talento, o relacionamento influencia o seu talento, a responsabilidade fortalece, o trabalho em equipe. Gente, ninguém chega sozinho. E, e assim, eu sei o que é chegar ao topo, e graças a Deus eu sei o que é chegar ao topo, mas não chegar sozinho. Você só não chega ao topo, você pode chegar ao topo se você não usar esse 14, que é a humildade. Esse 14 é algo que eu pensei do que eu aprendi em vendas, né? A humildade, ela acrescenta a sabedoria ao seu talento. O que acontece quando você lê Provérbios, por exemplo, ali em Provérbios você entende qual que é a sabedoria. É você ter a humildade de entender que se você tem algum talento, tudo que você conseguiu vem de uma pessoa, Deus. Quando você percebe que aquele talento que você tem foi dado por Deus, você passa a ter mais humildade e passa a ter mais, vamos dizer, a bola baixa um pouquinho, né? Acontece que o vendedor, ele precisa ser uma pessoa diferenciada. Até o item 1 que coloca
o vendedor ele precisa sim acreditar. Ele é o vendedor, o corretor de imóveis, ele é alguém que tem que ter confiança. Ele tem que ter uma confiança acima da média, porque nós sabemos que você vai escutar muito mais não é? Muitas vezes você escuta 9, 15 não para escutar um sim. Então, esse ser que é o corretor, ele precisa mesmo ser uma pessoa autoconfiante. A grande questão é não deixar que essa autoconfiança se transforme talvez em prepotência. E não deixar você esquecer que, que se você tem esse talento, se você está conseguindo o que você está conseguindo, foi por um talento dado por Deus. Por quê? Porque quando você chega no topo e você tem esse reconhecimento de que o que você conseguiu foi por gratidão a Deus e por algo até que eu acredito, gente, lendo a Bíblia e lendo assim um pouco das coisas, que o talento ele é jogado ao mundo, tem 5 bilhões de pessoas no mundo hoje, sabe? 6. O talento ele é distribuído de forma aleatória. Um vai nascer com um network, vai nascer num berço de ouro, vai ter um belo network. O outro vai ser mais bonito, o outro vai ser mais alto, o outro vai ser. O meu irmão tem uma capacidade de raciocínio lógico que dá até raiva, né? Ele faz lá a planilha do Excel lá em que eu demoro em fazer, eu demoro 3 horas para fazer, ele faz em 5 minutos. Vou fazer o quê? Ele tem um raciocínio lógico, ele nasceu com esse talento. Mas você ter essa humildade vai fazer que quando você chegar ao topo, quando você chegar no sucesso, você não vai estar sozinho. Porque o topo é um. E muitas vezes quando você chegou no topo, você não tem ninguém para te abraçar. E ninguém para chegar e falar, pô, cara, torci por você, você mereceu. Isso é muito legal. Porque quando a confiança se transforma em prepotência, isso é natural, isso causa indignação nas pessoas. E, e às vezes é uma indignação que é genuína, que é válida mesmo. Ninguém gosta de pessoas prepotentes. O grande problema também é que às vezes a, a indignação pode também ser confundido com inveja mesmo. Então, não se cria um ambiente legal no trabalho, na equipe. Então, a pessoa que é talentosa, ela precisa ter essa humildade de entender, pô, senhor, obrigado, agradeço o talento que você me deu, junto com as outras coisas que eu escolhi, então eu consegui atingir o sucesso. As escolhas que nós fazemos é que abrem e que fecham as portas para o sucesso. O talento, como eu disse para vocês, é algo dado por Deus. Bom, esse slide fala um pouco de tudo que eu tinha falado antes. O talento, sozinho, ele não faz um time campeão. É necessário somar com atitudes que não exigem nenhum talento. Eu gosto de usar a seleção brasileira como isso. Eu acredito mesmo que ultimamente a Copa do Mundo, a Copa América, virou uma. Como é que é aquele negócio de férias? Uma colônia de férias. Cara, o pessoal hoje, você vai para um. Você vai para uma Copa do Mundo, aí você leva todas as esposas, você leva a sua esposa, você leva seus filhos, você leva seu pai. Cara, se torna um ambiente que eu imagino que chega até tóxico, porque a gente sabe que não vão ser todos. Primeiro, aquele grupo não é todos que se gostam. Para começar, você tem um grupo de 22, 24 atletas, é besteira você achar que todos eles têm afinidade, que todos eles vão comer um churrasco na casa do outro. Isso não acontece. Aí você junta com as esposas. Não são todas as esposas que se gostam também. Então eles acabam perdendo o foco, tenho certeza, durante a Copa do Mundo, durante uma Copa América, eles acabam perdendo o foco daquilo que era o importante naquele momento, que é levantar a taça. Começa a tratar coisas pequenas do dia a dia. Ah, tá vendo? Fulano de tal não me cumprimentou. Não sei. Cara, vira uma bagunça. Então, assim, poxa, o Brasil tem talento demais. E não é campeão. Para mim, não é campeão por isso, porque transformou a Copa do Mundo e a Copa América em uma colônia de férias. É férias. Vamos lá e é férias. E tem um vídeo que eu vou colocar para vocês aqui, que é o vídeo do Messi, que eles ficam 45 dias sem ver a família deles, para tentar ganhar a Copa América. Um deles, inclusive,
teve um filho e não viu o filho. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Olha isso aqui. Deixa eu perder aqui. Pena que o áudio não. Vamos lá. Espera aí. Vou expandir aqui. Olha isso aqui. Eu acho que mais é que tá saindo. Tá saindo. Acho que vai sair aqui, Fábio. Mas vamos lá. Mas dá para vocês terem uma noção. Quer ver? Olha lá. Ó. A mídia argentina publicou nesta quarta-feira um vídeo inédito mostrando o vestiário da seleção argentina antes da final da Copa América contra o Brasil. E o Messi dá um discurso daqueles de arrepiar. Confere aí. Parou aqui? E aí, torcedor, tá ansioso para a Copa do Mundo? Se inscreve Isso aí. no canal, vamos estar... Pessoal, então assim, para finalizar, né? Só para finalizar, deixa eu colocar aqui de novo. Só para finalizar, o que fez esse time ser campeão? Será que foi só o talento? Será que o foco, né? Pô, cara, a filha do cara nasceu e ele não foi ver a filha. O outro, a filha nasceu, ele pegou no colo 2 dias e não viu mais a filha. Será que foi o talento? Será que o time do Brasil não tinha mais talento que o time deles? Então, assim, são essas coisas que fazem um time campeão. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês, né, para finalizar. Em qual grupo é que você vai estar? Não olhando para trás. Qual grupo que você vai estar daqui para frente, né? Quais são as escolhas que vocês vão fazer? Mais uma vez eu digo, se um corretor, gente, teve uma coisa que graças a Deus ajudou eu e o Fábio, foi o estudo. Se tem um corretor aqui hoje nessa sala, né, na nossa imobiliária, que ele fala que ele quer ser corretor, mas que ele não leu nenhum livro, porque o livro não só traz o conhecimento, mas te mantém empolgado. Parece, cara, que na hora que você está lendo aquele livro vai acontecer uma coisa amanhã que você vai usar em técnicas de venda. Então, se você não leu, você precisa repensar em qual grupo você está, não qual grupo você está hoje, mas qual grupo que você vai estar amanhã. Eu peço mesmo que vocês repensem, pensem na carreira de vocês, pensem no sucesso que vocês querem ter, que só depende de vocês, gente. O sucesso que vocês podem ter não depende do talento só que Deus deu para vocês, mas muito mais das escolhas que vocês vão fazer a partir de hoje. De onde é que vocês querem estar. Bom, acho que é isso. Acho que a reunião, Fábio, hoje que eu quis fazer uma reunião mais tranquila, né? E no próximo capítulo, que é o capítulo 1, que é confiança, a gente vai tratar um pouco sobre isso. Sobre a gente ter confiança naquilo que nós fazemos. Porém, a confiança, existe alguma coisa que a gente chama na psicologia de crenças limitantes. Talvez você foi criado, só para dar um pequeno esboço do que seria o próximo, talvez você foi criado por pais que falaram assim para você: nossa, cara, você vai ser bom de bola, você é isso, você é muito inteligente. Tem pessoas que quando elas chegam no sucesso, elas não sabem se eram mesmo inteligentes ou de tanto os pais dela falar que ela era inteligente, ela se tornou uma pessoa inteligente. A gente vai ver muitas pessoas que chegaram,
Só que, e se você teve um pai que não falou isso para você? E se você teve na família pessoas que te colocaram limites? Olha, não faz uma faculdade. Eu lembro que quando a Lia foi fazer faculdade, alguém que ela ama muito chegou nela e não foi por maldade. É porque não entendia, né? Não foi por talvez não conhecer o que era uma faculdade. Mas chegou e falou assim: olha, mas será que é bom você fazer psicologia? Psicologia é tão difícil, né? Não é melhor fazer alguma coisa mais fácil? Por exemplo, quem sabe um curso técnico? Então, assim, nós temos pessoas que estão do nosso lado, e não por maldade, mas que nos limitam, que chegam em você e falam assim: poxa, por que você não faz isso? A minha mãe mesmo, porque ela só teve isso, ela nunca fez uma faculdade, ela chegava em mim e falava assim: Júlio, para ela o sucesso não era fazer uma faculdade, era eu arrumar um trabalho bom, chegar no horário certinho, quem sabe virar um gerente, ter um terreninho, fazer minha casinha, ter mais uma ou duas casinhas de aluguel. Porque ela nem também entendia o que era o estudo de verdade, como o estudo abre os nossos horizontes. Então, assim, esse capítulo próximo ele vai falar sobre isso, das nossas crenças limitantes e como que nós podemos impedir essas crenças limitantes de te bloquear. Porque é fácil quando você nasce numa família onde a pessoa fala: você é espetacular, você é isso, você é aquilo. Isso essa base vai te trazer. Mas e quando você não tem? E quando você é casado, às vezes, com uma pessoa que te limita? E quando você teve pais que te limitaram? Quando você tiver professores, amigos que te limitaram? Chega. Isso é uma hora de chegar no ponto final. E o próximo capítulo seria sobre isso aí, beleza? Ó, o